Convido o deputado Alceu Maron. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria inicialmente, e vejo com alegria, a presença dos membros da UGT, homens e mulheres que deixaram suas residências, seus locais de trabalho, para vir defender a garantia do seu trabalho. E sei que muitos dos senhores são da nossa Paranaguá, Antonina, cidades portuárias, e que estão aqui para defender o que lhe é de direito, garantido há muitos anos pela legislação, mas que infelizmente, em parte, está em discussão na medida provisória dos portos. No dia de ontem, o governador Beto Richa, e eu estive presente, recebeu o presidente da Força Sindical, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, e diversas lideranças sindicais do Porto de Paranaguá. Exatamente para pedir o apoio do governador, no sentido de alertar o governo federal para alguns equívocos que estão colocados nesta medida provisória. O governador Beto Richa colocou de maneira clara sua posição contrária à continuidade da tramitação da medida provisória. E me parece que legislar por medida provisória um novo regime de exploração dos portos não é só mexer e influenciar a área laboral, a dos trabalhadores. Mexe com todas aquelas pessoas, as empresas que se utilizam do porto. Mexe com os empresários, com os trabalhadores, com os funcionários da administração. Mexe com a economia nacional, porque os portos brasileiros são o grande portão de divisas que entram e que saem da nossa nação. E fazer isso por medida provisória foi o primeiro grande equívoco, no meu modo de ver, do governo federal. Deveria chamar os setores envolvidos e, a partir das diversas audiências, tirar disso um extrato de reivindicações, ver o que o governo federal tinha interesse em atender e enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. Porque sabemos que o trâmite de uma medida provisória tem prazos muito mais curtos, muito mais exíguos do que os prazos de um projeto de lei que, assim que o Poder Executivo leva ao Congresso Nacional, é amadurecido nas diversas comissões atinentes e ali são ouvidos os diversos setores da sociedade envolvidos naquela legislação. Então, como fez o governo federal? Enviou, entulhou no Congresso Nacional uma medida provisória sem ouvir ninguém. Não é só que não ouviu os trabalhadores, não ouviu nenhum dos setores envolvidos. E o que sobrou aos trabalhadores portuários? Fazer o que não é de gosto do trabalhador fazer. Fizeram uma paralisação dos portos brasileiros na semana retrasada, trazendo, claro, uma paralisação de 6 horas, que traz prejuízos à economia nacional. Mas os trabalhadores não desejavam fazer, só fizeram isso porque não foram chamados para discutir anteriormente a medida provisória. Se viram compelidos a parar os portos para dizer, levantar a mão, alertar a presidente Dilma Rousseff e a ministra Gleisi Hoffmann, que eu só cito aqui porque ela teve um papel preponderante na feitura desta medida provisória, para alertar essas duas autoridades e dizer, os trabalhadores têm reivindicações, precisam ser ouvidos. Eu não quero aqui partidarizar a questão. Desde a primeira vez que aqui citei esse caso, eu disse que não estava tratando disso por ser um deputado do PSDB, e sim por ser um deputado do litoral do estado, onde estão as duas cidades portuárias, e caminho pelas cidades de Paranaguá e Antonina, e tenho sentido a insegurança da família dos trabalhadores portuários avulsos, que não conseguem mais fazer planos
nem a médio nem a curto prazo, porque não sabe o dia da manhã do seu espaço que com tanta luta conquistaram. Senhor presidente, está encerrando. Eu gostaria de espaço da liderança do PSDB. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Obrigado. O equívoco da medida provisória. Colocou-se a carroça à frente dos bois. E agora estamos no impasse. Nenhum dos setores envolvidos nos portos estão satisfeitos com a medida provisória. A presidente Dilma assegura que nenhum direito trabalhista será prejudicado. E eu quero aqui discordar da presidente Dilma. O artigo 40 da medida provisória coloca, sim, em risco o mercado de trabalho dos trabalhadores portuários avulsos, registrados no órgão gestor de mão de obra. Eu indico qual é o artigo da medida provisória que coloca isso em risco. E é um artigo que, de maneira subliminar, torna inseguro o mercado de trabalho dos trabalhadores sindicalizados. Dá oportunidade a que amanhã, após aprovada essa medida provisória, um articulado advogado possa, num tribunal trabalhista, conseguir que num terminal privado, trabalhadores não sindicalizados dos portos possam prestar serviço. E aí o mercado de trabalho dos milhares de trabalhadores portuários avulsos dos portos brasileiros estará em risco. O diálogo faltou. Agora estão dialogando, estão fazendo audiências públicas, mas sem dúvida nenhuma, com esse artigo 40 que torna inseguro o mercado de trabalho dos trabalhadores avulsos. E me parece que o governo federal quer tornar mais rápida, mais célere a operação portuária, e todos nós queremos isso. Eu gostaria de exortar o governo federal a que olhasse para o próprio umbigo. Porque se a operação portuária muitas vezes não é célere, não é rápida, isso se deve à lentidão dos órgãos federais de governo que atuam nos portos. A Receita Federal trabalha 8 horas por dia. O Ministério da Agricultura e seus poucos funcionários nos portos trabalham 8 horas por dia. A Anvisa e seus poucos funcionários nos portos trabalham 8 horas por dia. Mas todos os portos, os principais portos brasileiros, trabalham 24 horas por dia. E muitas vezes o navio opera-se, mas tem que ficar tudo parado porque tem que desembaraçar a carga na Receita Federal. Porque a Receita Federal tem poucos funcionários trabalhando nos portos. Os portos, como é o caso do Porto de Paranaguá, o Estado do Paraná tem os recursos destinados para aumentar o número de berços nos portos de Paranaguá e Antonina. Por que não tem podido fazer? Porque o IBAMA até agora não deu a licença de operação ao Porto de Paranaguá. E o IBAMA é um órgão federal. E está na hora de órgãos como esse pararem de emperrar o desenvolvimento da economia nacional, o desenvolvimento da logística nacional dos portos brasileiros. Não é partidarizar, é alertar o governo federal que se ele quer mexer no regime de exploração dos portos, dá para fazer. Melhorando a prestação de serviços dos seus órgãos próprios, dos seus órgãos federais que atuam nos portos. E é hora do diálogo. Que pena que a medida provisória tramita no Congresso Nacional e não nesta Assembleia Legislativa. Mas nós vamos trazer aqui também esta discussão. Vamos fazer na semana que vem uma audiência pública, porque é momento do Brasil rediscutir o sistema portuário. E com esta audiência pública, poder dar voz e vez aos trabalhadores, aos empresários, aos órgãos federais de governo, àqueles que entendem que a medida provisória é boa e àqueles que entendem que a medida provisória é um equívoco que está se fazendo com os portos brasileiros. Dar voz a todos. É preciso que o Paraná se manifeste. E vai ter a oportunidade de se manifestar, senhor presidente e senhores e senhoras deputadas, através dessa audiência pública. Dar condições do diálogo. Eu acredito que da discussão sempre vem à luz a discussão inteligente, a discussão intelectualmente
honesta, para trazer à luz esse tema, para fazer com que o governo federal possa aprimorar este seu ímpeto de melhorar a operação portuária e fazer desenvolver o sistema logístico brasileiro. Se o governo federal quer ajudar a melhorar a operação portuária, pode fazer também. Vamos trazer os investimentos para fazer o ramal ferroviário Cascavel, Guarapuava, Guarapuava, Ponta Grossa, Paranaguá. Nós até hoje estamos utilizando a mesma ferrovia construída por Dom Pedro II no século XIX. A BR-277, para nós que vamos e voltamos diariamente para o litoral, a cada acidente de caminhão fica parada 3, 4, 5 horas. Ou pensarmos numa nova alternativa, ou construirmos a terceira pista da BR-277 em destino ao litoral. Enfim, senhores e senhoras deputadas, o governo federal não perde nada em reconhecer o seu erro. Não perde nada aquele que, em tempo, reconhece e arruma o erro colocado. Está na hora de ter a humildade de dizer errei. E a presidente Dilma e a ministra Gleisi Hoffmann, que foi votada também para ser senadora pelos trabalhadores portuários avulsos dos portos paranaenses, tenham um gesto de humildade e retirem a medida provisória do Congresso Nacional para melhor discussão dentro do governo, para pensar num novo instrumento legislativo que não essas malfadadas medidas provisórias que são utilizadas para qualquer legislação, quando deveriam ser utilizadas apenas e tão somente para casos de urgência e relevância. Então, faz muito bem a UGT. Obrigado. Faz muito bem os membros da UGT em se uniformizar, em fazer faixas, colocando o seu ponto de vista, o Paulo Rossi, o Márcio Costa, o Jaime da Saúde, em se manifestar aqui dessa tribuna. Aqui é casa do povo, é casa de todas as lideranças. Porque a hora de se manifestar é agora. Porque nós sabemos que com aquela lei 8.630 de 1993, que depois que ela foi aprovada, o trabalhador não teve mais condição de discuti-la. Portanto, essa central sindical, a UGT e a força sindical estão se mobilizando no momento certo e adequado, que é o momento da discussão da lei. E fazem isso utilizando todas as casas de leis que podem ocupar. Ocupem as câmaras municipais das cidades portuárias, as assembleias legislativas dos estados que têm portos, ocupem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para alertar a este absurdo que o governo federal está impondo aos trabalhadores. Sinceramente, eu nunca comunguei com o partido que hoje governa o Brasil, sempre fui um adversário político, respeitoso e recebendo respeito também do PT para comigo, mas eu não esperava que o PT, como governo federal, enviasse uma medida provisória sem ouvir os setores atinentes, quanto mais sem ouvir os trabalhadores. Portanto, sempre é momento, senhor presidente, para encerrar e agradecer as colaborações da tribuna, sempre é momento para um gesto de humildade na política e retirar a medida provisória para aprimorá-la. Esta não será uma derrota política da presidente Dilma ou da ministra Gleisi Hoffmann. Mostrarão um gesto de humildade e de inteligência, porque todos nós somos passíveis de erro. Agora, quando somos alertados do erro, não corrigirmos o erro, isto não é inteligência. Portanto, desta tribuna, o deputado do litoral sempre se manifestará em favor do mercado de trabalho no Porto de Paranaguá e Antonina, e o momento de agora é um momento de mobilização, e convido a todos que na semana que vem, esta Assembleia Legislativa, os senhores e senhoras deputados estarão fazendo uma audiência pública para uma discussão ampla e democrática deste assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado e voltem sempre.
Obrigado ao deputado Alceu Maron.